O filme de hoje está dividido em opiniões. Muitas pessoas estão gostando do filme, muitas pessoas estão detonando o filme. E eu fui de boa, fui assistir o filme como qualquer outro. E eu até me surpreendi com algumas coisas e outras coisas eu não gostei tanto. É isso que a gente vai discutir hoje. Backroom, um não lugar, o filme de hoje, ele é baseado num terror viral, né, creepypasta, e ele é adaptado pelo diretor Kane Parsons. E ele tem 20 anos de idade. E é muito legal ver um cara jovem, um cara novo, dirigir um filme, sabe? E ter tanta visibilidade quanto ele está tendo agora com esse filme. E saber que ele está trabalhando com um elenco de peso, com uma produtora de peso como a A24, que é excelente, tem vários filmes bons. E atualmente, para mim, é a melhor produtora que tem. É muito bom ver isso, sabe? Ver que tem espaço para jovens e também ele vem do YouTube. Então esse ano tá bem legal, sabe? O diretor de Obsessão era do YouTube. Você tem a história dos diretores do Fale Comigo e mais recentemente Faça Ela Voltar, que também eram YouTubers. E também é muito legal ver que o pessoal tá vindo pro terror trazer coisa nova, coisa legal, sabe? O Jordan Peele, ele veio da comédia. Então é muito bacana ver a visão desses caras pro terror, sério, de verdade. Tá sendo muito incrível esse ano. E tem tudo pra ser é um boom, sabe? YouTubers que migram pro cinema e fazem coisas boas. De verdade. Obsessão continua sendo meu filme preferido do ano. Porém, esse aqui, pessoal, não é um dos piores, sabe? Esse filme também não é um dos melhores. Mas tem como tirar proveito, sabe? Eu fui numa sessão cheia, tinha muitas crianças lá, e o que foi legal foi que o pessoal tava se envolvendo. E eu ouvi comentários de que o filme era chato, enfadonho. E é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar com o que eu gostei. O Kenny Parsons, ele faz o filme rápido. Não quer dizer ágil, mas o filme rápido. O filme não demora, não tem 3 horas de duração. O filme é rápido até. Eu gostei muito da fotografia desse filme, sabe? Por mais que ela fique enjoativa ou fique sem ideias pro final do meio pro final do filme, eu gostei. É muito interessante todas as vezes que eles entram nesse não lugar. É algo interessante, o design de produção, o som também, a edição de som é maravilhosa. E os sustos, sabe? Esse filme tem poucos sustos, mas ele consegue intrigar com os sustos. Já a atmosfera é um ponto positivo para esse filme, porque esse filme tem muita atmosfera. Quando eles estão, de fato, nesse não lugar, no backroom, é muito interessante, porque ele poderia ser muito mais explorado, mas eu acredito que para uma primeira entrada no cinema sobre essa história, até que foi legal. Sabe, tem vários elementos que podem ser explorados futuramente. A questão de que há lugares que não foram conhecidos ainda, lugares que não foram descobertos, as criaturas que vivem lá, o que são. E então é muito interessante. A música nem tanto, porém eu gostei da atmosfera, gostei do elenco, gostei da direção na questão de mostrar um desconhecido. Infelizmente, esse filme não tem uma grande história. O que não é um grande problema, porque tem muitos filmes que não têm uma grande história e são maravilhosos. A questão é que esse filme, ele tenta te jogar uma questão muito pessoal, em que no ato final ele tenta explicar ela ou trabalhar ela, só que ela não tem o peso devido. Chiwetel Ejiofor faz o Clark. É um cara complicado de avaliar. Por quê? Porque é um cara difícil, sabe? Ele passou por um divórcio, ele mora na loja dele onde vende móveis e com certeza não tem lucro. Ele é atormentado, é rancoroso. Só que ele tem uma questão pessoal que o filme traz à tona e ele tenta explicar dentro do cenário onde ele se encontra depois, aonde tudo acontece, que é no não lugar, no backroom. Só que o filme, ele não explica. Não que eu quisesse um filme mastigado, mas o filme ele não te dá explicações onde você possa, no mínimo, entender o que é aquele lugar, por que ele está ali, ou como ele sai, ou como ele entra, ou porque existe, por que logo ali, quem são as pessoas que estão observando esse lugar a todo tempo, por que que é tão difícil a estadia lá dentro e quem são os monstros que vivem lá? Porque ele apresenta uma questão
que eu não lembrava, e justamente eu não entendi. Já no ato final seria spoiler, mas ele apresenta algumas questões. Quando ele tenta resolver ou terminar o filme, ele apresenta algumas coisas que simplesmente são avulsas. E você pensa, ou ele vai explicar futuramente nos próximos filmes, ou simplesmente é algo oculto, onde, beleza, não vou explicar nada, fica pra interpretação e beleza. Então eu imagino muitas pessoas sendo com um nó na cabeça e não entendendo muita coisa. E o filme precisava pelo menos um pouquinho de explicação. Quando o filme ele ameaça explicar alguma coisa, ele acaba. Então fica aquela sensação de que a história não é grande coisa, é beleza, é legal você estar lá dentro, é legal você ver tudo que está acontecendo, a ambientação, os quartos, os lugares obscuros, você vê você não vê, mas você imaginar a criatura que está aparecendo nas pessoas, mas no fim, sabe, se fosse tocar tanto na questão pessoal, então o não lugar seria um lugar menos complicado do que isso. Só que, além da história não ser grande coisa, ela se complica demais. E ela complica o elenco, complica a história dos personagens e complica a própria finalização. E eis que somos apresentados a Mary, interpretado pela Renate Reigns, que é uma psicóloga. O filme, pelo jeito, metade do filme pra frente é dela, porque o filme também lida com uma questão pessoal dela, sobre a infância dela, e seria um bom momento para o filme tentar expandir e explicar toda a metáfora, toda a ideia. Não tudo, pessoal, não precisa explicar tudo, mas pelo menos dar um caminho para o telespectador seguir. Não é um filme que, nossa, é um Nolan da vida, que é muito complicado essas coisas. Mas o filme ele te dá informações muito únicas sobre os personagens. Infelizmente, não são bem trabalhadas, e dessa forma você não liga para nenhum deles. Ou seja, quando ele entra, quando ele está em perigo, você não liga. E quando ela entra, você também não liga. Acontece uma situação com ela em que precisava de mais substância, de mais coisas. Simplesmente o filme joga um flashback e pronto, acabou por isso. Era muito boa, a atriz é muito boa, a personagem poderia ter mais desenvolvimento, poderia ser mais legal, só que não é. Então o filme ele tem bons protagonistas, mas isso é mérito dos atores. A escrita para eles e a direção para eles não foi tão boa quanto eles estão empenhados no papel. O filme tem uma ótima atmosfera, a música não registra, os sustos não tem muitos, porém é interessante quando acontece, e é um filme que termina, começa melhor do que termina. Infelizmente, o começo, ele promete muito, tem ali tem uma barriguinha ali, é um entediante, algumas coisas no meio do filme, mas não me cansou, mas eu senti o tempo. Tipo, realmente, você fala, poxa, filme, você, por mais que ele seja rápido, como eu disse, ele não é ágil. Então, tipo, começa muito bem, ele fica lento, fica difícil ali, fica entedioso, e o fim, infelizmente, não é tão satisfatório. É para onde você imaginava que ele iria ir. Não sei se vão expandir o universo, mas é isso. Backrooms, um não lugar. Vale a pena assistir sim.